Bem-vindos ao podcast AgroLegal, o podcast que conecta o agricultor, o agronegócio, com toda a rede de relacionamentos que o agronegócio precisa. E hoje nós temos um convidado especial, Diogo Rezende, vai falar um pouquinho para nós sobre a importância do licenciamento ambiental nas propriedades rurais e os desafios que nós temos com relação ao licenciamento. Diogo, me fala um pouquinho como começou a sua jornada dentro do licenciamento ambiental, dentro da área de engenharia. Você que já está no mercado há 18 anos, é uma referência matogrossense, uma empresa matogrossense também, é produtor rural, conhece os desafios do campo. Fala um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua jornada, o que te trouxe até aqui e esses 18 anos de experiência que pode contribuir muito com o agronegócio brasileiro. Primeiramente, agradecer a Deus pelo convite, a você, a Islan e toda a equipe aí do AgroLegal. Bom, eu espero que esse seja o convite de muitos outros, podcasts. Meu nome é Diogo Rezende de Almeida, eu sou paulista, natural de Vinhedo, fui criado em Barra do Garças, região do Vale do Araguaia. Vim muito cedo com meus pais para cá. Fiz faculdade aqui em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso. Formei em 2007. Quando a gente forma, a gente já depara com o primeiro desafio, Eu até comecei a cadeira acadêmica na questão do mestrado e dar uma sequência, fiz algumas provas, mas falei, não, eu acho que agora é hora de tentar botar em prática um pouco daquilo que a gente aprendeu na faculdade. E o que a gente sente é que o mercado de trabalho te exige bastante. É um pouco mais desafiador do que simplesmente o mérito acadêmico. Graças a Deus consegui entrar num processo seletivo que tirou uma terceirizada, que presta, acho que até hoje, serviço junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA. Uhum. Então, eu já entrei para trabalhar na parte de manejo florestal sustentável. Então, assim, um rapaz recém-formado, não tinha experiência nenhuma com a parte mesmo de produção, já caiu um dos piores setores. Eu acho que para brindar mesmo meu início de carreira, para coroar, eu entrei no dia da Operação Guilhotina, justamente junto à SEMA. Então, assim, eu cheguei no meio de um... Eu não sabia nem o que estava acontecendo quando você cai de paraquedas. Mas, ao decorrer do tempo, a gente vai se apaixonando. Principalmente eu, que gosto muito da parte rural mesmo, da parte de produção. Trabalhei na SEMA por 1 ano e meio. Tive uma proposta de um empresário do norte para trabalhar numa indústria de manejo florestal, que tem a cadeia total, completa, produtiva, desde a parte da elaboração dos manejos florestais, extração, beneficiamento na indústria e o transporte até Paranaguá. Então, saí da SEMA, fui para trabalhar para esse pessoal em Conisa, a qual sou funcionário até hoje. Ele brinca comigo, ele fala, você pode virar um empresário que for, o produtor que for, sua carteira vai ser assinada comigo. Então, tem a carteira assinada com ele também como prestador de serviço para ele. Então, assim, o que a gente vê é... Quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente não tem todo aquele know-how e a gente depara com um mercado bem agressivo, principalmente quando a gente fala de licenciamento ambiental, regularização ambiental. E aí eu tive a proposta de 2 amigos, abrimos o primeiro escritório, o escritório foi de vento em popa. Depois de alguns anos, por questões mesmo entre nós, resolvemos separar a sociedade e eu abri um novo escritório. E aí surgiu a Macan. Eu abri junto com a minha irmã, minha sócia, Luciana, engenheira sanitarista e ambiental. E a Macan, pela estrutura que a gente tinha, já nasceu grande. Nós já sabíamos da demanda que o Estado tinha pela regularidade ambiental e por profissionais de qualidade. O Estado hoje tem bastante profissionais bons, tem bons escritórios, porém ainda era muito pouco o profissionalismo que a gente via. Era geralmente um engenheiro dentro do escritório, o dono, com mais um técnico em geoprocessamento. Então, a gente entrou com uma proposta diferente. Hoje, assim, a equipe nossa é composta por mais de 15 profissionais de nível superior, entre eles engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, geólogo, técnicos em geoprocessamento, fora a equipe de apoio, que é administrativo, pessoal de campo. Então, assim, a gente conseguiu montar uma estrutura de excelência que deu um respaldo e um atendimento muito rápido ao cliente. E aí onde surgiu a Macan. E hoje a gente não tem a falsa de modéstia de falar que estamos aí entre os maiores e melhores em termos de assessoria ambiental no estado de Mato Grosso e Centro-Oeste, expandindo para o Mato Piba e algumas outras regiões. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí. Bacana. A gente percebe que é uma empresa com uma equipe multidisciplinar, Você citou vários profissionais das mais diversas áreas. E como que é esse desafio de você
fazer conversar todas essas áreas na busca de um licenciamento propriamente dito. Achei interessante que você falou que começou muito novo ainda na parte de licenciamento na SEMA, né? Na SEMA, já caí no manejo florestal, que é um dos... Na época já era um dos piores setores que tinha em termos de complexidade, porque você envolve madeira, tinha muita irregularidade, a gestão florestal tinha acabado de vir do IBAMA, através do Pacto Federativo, tinha aquelas operações Curupira, caiu na SEMA, então tava aquele tumulto ainda, né? Sim, e naquele momento o setor preponderante no estado ainda era o setor madeireiro, né? Tinha muita força ainda o setor madeireiro. Estava naquela fase de transição, saindo, mas ainda o setor madeireiro tinha muita atividade, manejo, né? Aquela coisa toda. Como que você acompanhou essa transição do estado? Foi algo que foi acontecendo naturalmente para vocês ou uma inclinação? Nós que estamos no dia a dia, que estamos rodando mesmo, você faz 1.000 quilômetros num dia, você sai... É absurdo, eu brinco. Para sair daqui de Cuiabá para ir para Colniza, são quase 1.100 quilômetros. E na época você rodava 600 ali de Campo Novo, Parecis para frente, e não tinha asfalto. Então você demorava 2 dias. Hoje não, já tem asfalto. Então o que a gente acompanhou a madeira teve o seu momento de pujança. O projeto de manejo florestal, ele tinha um valor agregado muito grande antes do grão, porque ele não demandava estradas, não demandava tanta infraestrutura. Era muito primário o processo de extração. Sim. E era uma forma de você agregar valor às áreas que você iria abrir posteriormente. Você preservava a reserva legal, você preserva a reserva legal através do manejo, e com aquele dinheirinho ali que entrava da madeira, você conseguia fazer a conversão do restante. E aí, automaticamente, é o gado e a soja, né? Sim. E o que a gente viu foi lógico, fazendo hoje uma análise, olhando no retrovisor, a gente consegue perceber a pujança que foi o estado do Mato Grosso. É absurdo o que o estado desenvolveu. E graças também ao manejo florestal, fora as questões de políticas públicas, o manejo é responsável por grande parte de preservação. Que uma vez que a pessoa faz o compromisso de fazer um manejo florestal, ela está fazendo um compromisso de cuidar daquela floresta por 25, 30 anos. Então tem um CPF ali vinculado, tem uma responsabilidade vinculada. Então a gente viu o crescimento do grão conciliando, principalmente Sinop, Sorriso, conciliado com a madeira. Então a gente conseguiu ver essa correlação. Foi bastante interessante e muito rápido que cresceu. Você falou de uma operação interessante, que foi a Operação Guilhotina, né? Acredito que foi uma das primeiras operações mais estruturadas por parte do estado de Mato Grosso. E é um nome que chama bastante atenção, né? Guilhotina, né? E eu lembro que na época foram presas muitas pessoas, etc. E foi nesse momento que você entrou, então, na secretaria... Foi no dia da Operação Guilhotina. No dia da Operação Guilhotina. Eu lembro que eu sentei, tinha alguns analistas lá que não haviam sido presos. Eu sentei lá e todo mundo olhava para mim. Eu acho que eles confundiram se eu era algum policial, algum agente que estava ali infiltrado, para não ter alguma... Demorou meio dia. Eu voltei depois do almoço, aí me perguntaram o que eu estava fazendo lá. Eu falei, não, eu fui contratado aqui como terceirizado para trabalhar. Aí todo mundo deu risada, me receberam, e a partir daí eu comecei a trabalhar na SEMA. E essas foram suas boas-vindas ao setor. Eu entrei dessa forma. É por isso que eu brinco muito que eu sou apaixonado pelo setor madeireiro, porque... eu comecei diante de uma operação, era o momento de eu falar assim, não, tô fora disso. E é o que a gente vê muito hoje dentro do órgão ambiental, muito receio das operações. Sim. Se fez assim, são operações que às vezes têm todo um respaldo e é necessário, mas tem muito terrorismo também. E o recém-formado sai de uma faculdade, já cai dentro de um órgão ambiental fazendo análise de projeto que movimenta milhões e tem responsabilidades ambientais absurdas, sociais, assusta. Então, entre o cara dar uma canetada para liberar e ele dar uma pendência, é mais fácil você dar uma pendência, é uma forma de você se resguardar. Então, tudo isso a gente enfrentou. E eu via muito isso, eu passei por isso, eu fiz isso no começo. Às vezes tinha um processo que poderia até estar apto para liberar, eu fui lá e pedi uma peça a mais técnica para me dar uma segurança. Mas nada eu atraso um mês a mais, 2 meses a mais, o madeireiro que está pronto para trabalhar, que tem uma janela muito curta. Sim. Então, assim... Eu posso falar hoje com experiência porque eu causei esse tipo de problema a alguém em algum momento. Só que quando eu percebi isso, eu falei, não, eu consigo sair do órgão ambiental, eu consigo estruturar projetos melhores, mais estrutura, para entrar e sair rápido. E foi o grande diferente do nosso escritório. Eu consegui entender qual que eram as dores dos clientes, que eles não conseguiam... Por que eles não conseguiam aprovar? Porque eram projetos que atendiam o básico. Então eu falei, não, eu vou fazer projetos um pouco mais completos para dar mais segurança para o pessoal do órgão ambiental liberar.
E aí, desde então, a gente veio tendo êxito nos licenciamentos ambientais. Até pegando um gancho nisso que você falou, você acredita que até o desafio do agro hoje com relação ao licenciamento, um pouco é parte disso, de um certo receio por parte dos analistas, por conta dessas operações, por ser uma equipe jovem, ou você acredita que um pouco é por conta da complexidade mesmo, da exigência dos projetos e da legislação para os licenciamentos? Doutora Islan, eu acho que assim, se a gente fosse falar um pouco eu não vou usar a morosidade do órgão, eu acho que eu seria injusto de jogar toda a responsabilidade em cima do órgão ambiental. Uhum. Mas se a gente for falar de todo o cenário que trava, a gente pode marcar os dois podcasts. Uhum. Mas o que a gente vê muito é assim, quando existiu o Código da Terra, lá, o Código Ambiental de 1964, lá, tudo que estava previsto ali, inclusive o licenciamento ambiental que foi primeiramente previsto ali, estava pautado nos pilares da sustentabilidade, do social e do econômico. Uhum. Então, toda análise que se fazia teria que levar em consideração esses 3 pilares. Então, eu tenho que pensar, tem que dar dinheiro, tem que ser bom para o povo, para aquela região, para aquele município, para as pessoas, para a sociedade envolvida ali, e tem que ter um cunho ambiental. Eu vou explorar uma madeira, vamos usar a madeira que a gente já está nela, eu vou explorar a madeira, mas ela vai ter a sustentabilidade. Daqui 10, 20 anos eu vou voltar, a floresta vai estar em pé para eu tirar. Uhum. Então, eu vejo que de 64 até 2012, que quando que saiu o novo Código Florestal, os licenciamentos eram pautados nesse cunho, nesse tripé. De 2012 para cá, a impressão minha e o que a gente sente no órgão ambiental é que o licenciamento ambiental pegou um cunho ambiental muito forte. Uhum. O Código Ambiental, ele tem o cunho ambiental, a preservação ambiental. Algumas ONGs que militam, o próprio Ministério Público, que às vezes, em vez de fazer o papel de fiscalizar, ele quer dentro do órgão junto legislar. Então, assim, e isso cria um terrorismo, que aí vem aquela história. Você pega um recém-formado, tá no Ministério Público, você vai ser preso. Uhum. Vem uma outra entidade, estão destruindo o meio ambiente. Às vezes a pessoa fala, não está destruindo o meio ambiente, mas ele não tem coragem de dar uma canetada e liberar um projeto. Ele prefere dar uma pendência a mais. Sim. Então, assim, o que a gente vê hoje é que, fora a falta de estrutura, que a gente vê que o governo tem tentado, mas está muito longe. Hoje a gente deve ter lá 115 mil processos tramitando. 115 mil? Eu acredito. Pode ser até mais. 115 mil processos tramitando ali, deve ter ali uns 15 mil em análise ou com pendência, mas fala assim, está em análise. Mas a análise, a fila vai demorar 4, 5 meses. Uhum. Então, assim, a gente vê que falta estrutura, falta pessoas, e o licenciamento não é focado só no produto, não é focado no pilar, mas sim só no ambiental. Isso trava bastante. Sim, isso verdade. Trava o desenvolvimento da propriedade. Não é tão simples assim obter um licenciamento ambiental dentro do Estado. E aí toda hora a gente vê uma nova interpretação, a gente vê uma nova demanda, e isso daí vai desgastando o produtor. O que eu percebo muito é que hoje até por conta disso, nós falamos bastante sobre judicialização, né, nessas questões de licenciamento, mas eu percebo que hoje o órgão ele praticamente trabalha com a demanda de liminares e de judicializações e de processos prioritários, né, que são aquelas situações muito específicas, áreas embargadas e etc. Tem um projeto específico, é um projeto preferencial, digamos assim. E pelo tempo de resposta, né, aquilo que você falou com muita propriedade, Diogo, não dá para você imputar a mora unicamente ao órgão ambiental, né? Mas parte dessa interpretação e dessa pressão sobre um pilar só, o ambiental, dentro do licenciamento, é que tem feito com que as análises tenham sido tão demoradas, né? E, às vezes, as reanálises. Imagina, você leva 4 meses para analisar, às vezes até mais, e depois tem uma pendência e volta para a fila, analisa mais 4 meses. Qual tem sido, em média, assim, o tempo de análise hoje de um licenciamento? Vamos falar com o produtor que está aqui, né? Ele quer fazer o primeiro licenciamento dele pegando pelo CAR, que é a base, né, de toda a propriedade rural, sem falar das atividades. Hoje ele vai fazer o CAR. Eu chego lá na Macan, quero fazer meu CAR. Geralmente fala-se assim, tem prazo para entrar, mas não tem prazo para sair. É bem isso. Como que tem sido a média, pela sua experiência nos licenciamentos que você tem lá de CAR,
para se aprovar um CAR? Do início, meio e fim. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar o seguinte. O licenciamento ambiental, propriamente dito CAR, é um ato declaratório eletrônico que a gente faz e público. Você entra ali e declara no site. Vamos falar assim para ficar fácil a compreensão. Uma vez declarado, se tudo estiver lindo, tudo bater, tudo estiver de acordo às normas, 4 a 5 meses. Agora é difícil você encontrar alguma propriedade que não tenha apontamento pelo analista. E aí começam os desdobramentos em questões técnicas. Fora as questões das mudanças que tem no meio do caminho. Então, às vezes acontece também o corpo técnico é pequeno, eles sai de férias. Você tem a opção de jogar na carga de outro analista, que vai ter uma outra interpretação, por mais que existam instruções normativas, as CIs internas de como analisar, cada analista vê de uma forma. Ele tem essa liberdade de pedir o que ele acha necessário. Porém, a gente fica patinando nas pendências. Para nós, como prestadores de serviço, é horrível. A gente tem, dentro do escritório, a gente fala, tem que carregar mais esse defunto. É um termo feio que a gente usa lá, mas assim, porque você não consegue tirar ele da sua carga. Então, até a própria necessidade de ter uma equipe grande e multidisciplinar. Porque se eu ficar para atender os novos projetos, os projetos antigos e o que está dando pendência, eu vou ficar 10 anos para cumprir pendência. Então, assim, o grande problema é o retrabalho que a gente encontra dentro do órgão ambiental. Isso é moroso para o órgão, é moroso para nós e para o próprio produtor, que ele não consegue ter a licença num tempo hábil. Se o produtor falar, eu quero plantar na próxima safra, comprei uma fazenda, eu quero plantar na próxima safra, vamos fazer o CAR. Safra 25, 26. Tem grande chance, se ele precisar do CAR aprovado para fazer um financiamento, para fazer um custeio, dele não obter. Ele não conseguir plantar. Porque hoje também, que eu acho que a gente pode abordar mais para frente, são as questões que tem de moratória em função do licenciamento. Sim. Tanto de compra, venda, aí tem os termos em inglês, ESG, compliance e todos os demais, né? Hoje, para você ter algumas empresas, para você comprar o insumo, você precisa ter o licenciamento em dia. Só para fazer a compra do insumo... Você precisa ter o licenciamento em dia. Para você comprar o adubo, você precisa ter o licenciamento em dia. Então, assim, fora o sistema financeiro, bancário... Fora financiamento, fora você fazer uma declaração depois, fora... E aí eu acho que é importante a gente falar, o licenciamento ambiental, quando a gente fala licenciamento ambiental CAR, ele é o licenciamento da propriedade como um todo. Nós estamos falando de macro, dos ativos e dos passivos. Reserva legal, área de APP, áreas que foram abertas, desmatada com, sem autorização, nos prazos legais, beira de córrego, que tem que recuperar. Isso é o macro. A gente analisa ele como uma base. Por que uma base da propriedade? Porque a partir dali, todas as outras atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais é obrigado a licenciar. Como assim, Diogo? Eu vou instalar um pivô para fazer irrigação. Eu preciso ter outorga d'água e regularizar o pivô. Mas para isso eu preciso ter o licenciamento ambiental. Aí começa um jogo, um jogo de malha, que você tem uma rede, que você tem que ir amarrando as tranças, as pontas. Você fala, não, Diogo, eu quero ter um pátio de defensivo agrícola para lavar um avião. Preciso do licenciamento. Preciso ter um posto de combustível. Preciso do licenciamento. Eu preciso de um confinamento. Além do licenciamento e confinamento, você precisa do licenciamento ambiental. E assim, coisas simples hoje precisam de licenciamento, né? Você vai fazer uma extração mínima de cascalho, seja lá, para você poder fazer a parte da estrada, para escoar o produto, para você chegar, que muitas das vezes o poder público não consegue fazer, né? Aí você tem que fazer um licenciamento dentro da sua propriedade para explorar cascalho. A gente tem algumas situações que são até meio bizarras, né? A gente tem, principalmente, prefeituras do interior, que a prefeitura ela não tem um plano de exploração. E ela fala que ela tem total liberdade para explorar. Mas não é bem assim. Mas ela simplesmente entra na propriedade do cara e tira o cascalho lá para arrumar. É um bem social. E aí a gente entra no processo de licenciamento e aí a SEMA vai e questiona. Tem uma cascalheira aqui numa vistoria, ela questiona. Quer que o proprietário regularize ou quer autuar o proprietário porque tem uma cascalheira sem licenciamento. Essa questão de cascalheira sem licenciamento, o órgão nem questiona. Eu tenho visto aqui casos que o órgão questiona. O órgão lavra multa, autua. Né? Você está desenvolvendo atividade de cascalho, por exemplo, sem licença, ele multa, embarga a sua propriedade, isso com repercussões gravíssimas. Então, assim, que eu vejo a angústia muito do produtor rural, do pessoal que está no agro, é a quantidade de licenças que são exigidas hoje.
Você falou do CAR, né? Que ele é declaratório. Isso, mas por ele tem que passar por uma análise, né? Mas aí passa por inúmeras análises, uma análise complexa, às vezes até por profissionais das mais diversas áreas lá, né? É um projeto que é feito também, que vocês encaminham junto com o CAR. Às vezes fala assim, só um CAR declara lá no sistema, né? Para o produtor entender. Você tem que fazer um projeto da propriedade. Eu fui até raso, né? Para a gente chegar a fazer um nível de declaração, eu puxei imagens históricas de pelo menos 5, 6, 10 anos atrás. Eu venho fazendo ano a ano, a gente chama de dinâmica de imagem. Eu venho sobrepondo imagens, fazendo uma análise de como que foi a dinâmica de ocupação daquela propriedade. Eu venho, através das imagens, fazendo identificações de possíveis passíveis. Dependendo da complexidade do que é identificado nas imagens, nós vamos para campo. Faz toda a parte de laudo, implantação de amostra. Cansei só de você falar. Imagina fazer o projeto e colocar para o órgão aprovar isso aí. Exatamente. E a partir daí, sim, a gente elabora as informações que vão ser jogadas naquele cadastro. Então, assim, muitas das vezes o produtor olha e fala, o cadastro ambiental é 3 folhas, 4 folhas. Realmente, no primeiro envio. Agora, para chegar naquilo dali... Você passou por N cálculos, N imagens de satélite, N procedimentos técnicos para descobrir como chegar naqueles números e quais os seus direitos e os seus deveres. Que aí a gente vai cair na questão dos direitos adquiridos de abertura, desmate com autorização, sem autorização, passíveis de ser autuado. Então, assim, vira uma bola de neve. Eu costumo dizer que o produtor tem que tomar muito cuidado com essa questão dos projetos, etc., com o profissional dele. Porque se ele não for bem orientado, ele não tem a consciência de que... Às vezes ele fala assim, eu não tenho problema nenhum da minha propriedade. Aí vai fazer o projeto, quando submete à secretaria, esses problemas aparecem. Aparecem, né? Com certeza. É muita coisa, por exemplo, a questão da reserva legal não prescreve. Se ele tem algum déficit, ele vai ter que fazer a recuperação da área, a compensação e etc. E falando um pouquinho disso, por exemplo, a gente falou do CAR, né? O CAR é só licenciamento da propriedade, não das atividades. Não, ele licencia sim a atividade, ele vai falar qual atividade que a propriedade exerce, a atividade principal. A principal. Isso, aí vem as secundárias. Agricultura, pecuária. Geralmente, quais são as duas principais? Existem outras, mas quais são as principais? Agricultura ou pecuária. São as duas principais. A partir daí que vem os desdobramentos que eu falei. Ele tem um confinamento. Ele mexe com pivô, que é um sistema mais intensivo de produção de grãos. Licença. Cada uma delas, uma licença com um tipo de projeto a ser protocolado para ser analisado por uma equipe técnica especializada dentro do órgão ambiental. E algumas delas têm até vistoria. Esse do confinamento, eu já vi situações aqui... as taxas são altíssimas, né? Altíssimas. São as taxas mais caras. O confinamento chega a passar de 50, 100 mil reais. Fácil. Geralmente é por cabeça. Só, né? A taxa, né? Só a taxa. Fora a questão de projeto, contratação de engenheiro, fora a estrutura que você tem que montar, tudo. Então, assim, a gente já viu taxa de 100 e poucos mil reais. É normal. Nossa, é muito alto, né? É muito alto. Então, assim, aí agora fazendo... E aí fala que o agro ainda não paga imposto, não paga tributo, né? É isso que eu ia falar hoje. Salvo algum engano, eu acredito que a SEMA seja a segunda maior arrecadação do Estado. Perdendo talvez só para a Cefaz. Então, assim, o poder que o agro tem de gerar riqueza, mas não é riqueza individualizada, e sim pulverizada. É igual eu estou falando, no meu escritório, direto eu devo ter mais de 20 e poucos funcionários. Só a nível superior eu tenho quase 15, são 14 a nível superior. Fora eu, que sou engenheiro florestal, minha irmã que é engenheira sanitarista, a Luciana, que é engenheira sanitarista e ambiental. Então, assim, só fora a contabilidade dentro do escritório... Terceirizados. Aí vem equipe de campo, mateiro, topógrafo, a motorista que precisa levar a equipe para campo. Aí vai desdobrando, né? A parte de secretariado, então tem o desdobramento. E aí treinamento constante, curso. Então, assim, isso eu estou falando na nossa esfera de licenciamento ambiental. Para eu fazer um confinamento, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso da pessoa do veterinário que vai fazer toda a parte de planejamento de alimentação, estruturação de coxo, dimensionamento. Assim, o nível que o agro chegou hoje é absurdo. Quem está de fora não sabe. Assim, o metro linear de coxo para o animal é calculado. Abaixo de 50 centímetros, tem interação entre dois animais, tem um nível de estresse e o consumo diminui e tem perda de peso, ou não tem o ganho necessário. Isso eu não sou veterinário, mas estou indo no que a gente vê no dia a dia. Agora, você imagina quando entra realmente nos pormenores de uma atividade dessa. Não, Diogo, vamos fazer só um raciocínio rápido aqui. Só para a gente pensar e fazer uma linha de raciocínio.
Olha só, você falou do CAR. Uhum. Em alguns casos tem o PRA, que é o Programa de recuperação de área degradada. recuperação de área degradada. Alguma coisa que está degradada. Exatamente. Aí vamos lá, na propriedade. Se você tem lá uso do defensivo, você vai ter que ter um lugar para armazenar as embalagens. Tanto o vazio é uma estrutura definida para a lei, e o de cheio, os vasilhames contendo o produto ainda, é outra estrutura. Se você for lavar, Lava Jato tem que ter. Eu lembro que tem. regularizado. Se você for ter o tanque de combustível, tem que ter. 5. Já contei 5 aí. A captação de água, seja para casa, tem que ter a outorga do poço tubular. Se o cara tem um poço... Ele tem que pegar água de algum lugar. Um pocinho lá, nós estamos falando na fazenda, lá no meio do mato, não sei na onde. Hoje o órgão ainda faz uma vista grossa, mas a lei determina que tenha. Mas tem que licenciar o poço. Tem que licenciar o poço. Se você precisar dar água pro gado, tomar água... Tem que ser licenciado. Tem que licenciar. Olha só, vamos lá. O que mais que a gente pode colocar? Cascalho, já falamos daqui, tem que licenciar. Tem que licenciar. Pivô, tem que licenciar. Tem que licenciar. Tem que licenciar. E tem que licenciar a captação da água. Da água também. Quando tem, né? Quando tem disponibilidade. Porque tem um limite que o órgão, que isso é muito bom para o meio ambiente, quando o órgão limita... por corpo hídrico já tem um limite. Às vezes o vizinho pegou, já não tem o seu limite. Você já perdeu a possibilidade de ter um pivô, de intensificar na sua área. Exatamente. Já estamos em 9. O que mais que nós podemos colocar aqui? Se você vai fazer o uso de madeira dentro da sua propriedade, você vai tirar ele da reserva com mais de 2 metros cúbicos, dependendo por ano. Licenciar. Tá, já 10. Você vai fazer uma limpeza de um pasto, alguma coisa mais sujo, dependendo do nível da sujeira do pasto, tem que fazer uma declaração. Também tem que 11. Só de quem está lembrando de cabeça. Isso nós não estamos entrando no mérito de ato declaratório ambiental, que é o ADA, não estamos falando de ITR, não estamos falando de georreferenciamento, não estamos falando de NIRF. ITR. Não estamos falando, não estamos entrando nessa parte aí. Não estamos entrando nessa parte. Só licenciamento. Nós estamos falando da ambiental, não entramos no fundiário ainda. Entendeu? Exatamente. Então aqui já deu mais de 11, 12, 13 e por aí vai. Fácil. E isso é uma propriedade média. Armazém de grãos. Armazém tem que licenciar. Você tem um gerador que tem um tanque de combustível, que ele é abastecido a diesel quando acaba a energia. Gerador. Cadê a bacia de contenção dali? Então, às vezes você não precisa da licença emitida pelo órgão ambiental, mas você tem que contratar um engenheiro para dimensionar aquilo e fazer piscicultura, se for acima de tanto, licenciar também. Licenciar. Aí, onde é que eu quero chegar? Você viu que foi mais de 12, 13. Todas têm taxa. Todas. Não tem nenhuma isenta. Não. Tudo você paga taxa. Paga taxa. E eu estava lembrando aqui que algumas dessas você tem que fazer um licenciamento tríplice. Você tem que passar no município, no estado, na União. Exatamente. Exato? Exato. Aí você para pensar e fala assim, isso numa fazenda. Você vai abrir qualquer comércio, qualquer empresa, você pega um alvará no município muitas das vezes. Está licenciado sua atividade. Então, assim, eu acho... O desafio do agro, né, do produtor nesse sentido é passar a vida buscando licenciamento da propriedade. E detalhe, que a gente esquece, né? A gente está brincando com palavras, né? Jogando um contexto aqui, mas nós estamos falando dos licenciamentos. Mas e se ele não consegue obter esse licenciamento por qualquer passivo que possa existir na propriedade? Ou por não ter condição de pagar a taxa naquele momento, porque imagina, 12, 13 taxas... Como que ele vai financiar a safra dele? Como que ele vai vender o boi dele para o frigorífico? Se o frigorífico não compra sem licença. Não vai, né? Não vende. Então, assim, chegou num nível de exigência que primeiro que nunca existiu no mundo exigência das questões ambientais como reserva legal, APP, igual é no Brasil. Já parte por aí. Certo, verdade. Outro assunto polêmico, né? Mas, além disso, o grau de complexidade que chegou de exigência, e a gente vê que é voltado para o meio ambiente. Tem que ter preservação do meio ambiente. Ninguém está discutindo isso. Agora, assim, até que ponto... É preservação e é burocracia, arrecadação, o que a gente taxa... Exatamente, assim... Aí é um sentimento pessoal. A gente sente que, às vezes, o licenciamento ambiental, de forma direta ou indireta... Por que eu falo indireta? Às vezes tem um analista lá que ele não tem a má fé de prejudicar o produtor rural. Mas o terrorismo... você vai ser só pegar a quantidade de operações que já teve no Estado. Voltado aos órgãos ambientais, às questões ambientais e fundiárias. Então, entra um analista lá, que geralmente são analistas novos, 80% que cai nesse setor, são analistas
que não tem experiência de mercado. E aí tem sempre assim, tem uma ONG que está atuando lá dentro, tem o Ministério Público que está atuando lá dentro, vai ser preso. Cuidado que isso daqui dá cadeia. Cuidado. Você acha que alguém tem coragem, recém-formado, tem coragem de botar a caneta para liberar um licenciamento ambiental? Ah, não. Então, assim, e o pior de tudo que a gente vê, o produtor rural que entrou no órgão ambiental, ele já fez o principal. Ele teve a iniciativa de procurar a regularização. Ele tá com o CPF dele lá, né? Tá tudo cadastrado. A propriedade dele, uma vez jogada no sistema, tá lá dentro. Então, seja atrás de um recurso... Ah, mas porque ele precisa por causa do dinheiro. Ok, mas ele tá dando a cara a tapa. Ele tá dando a cara a tapa. O grileiro de terra, ele consegue desmatar botando um palito de fósforo, um palito de fósforo ali, e jogar semente de capim. Ele não precisa de financiamento, ele não precisa trabalhar correto. E ele tá grilando, e esse daí não dá a cara a tapa, ele não tem RG dentro do órgão ambiental. Então, o que a gente sente é que tinha que ter uma política de governo fixa, constante e duradoura para licenciamento ambiental. Eu fiz um retrospectivo, vou até dar uma olhadinha na cola aqui, só para o senhor entender. Eu vou pegar da época da LAU, tá? Que era já na época da SEMA. Em 95 a gente tinha que fazer a LAU. LAU para quem... Licença Ambiental Única, que era para ser única. Presta bem no que virou, no que vai desdobrar única. Então, em 95, pode ter algum erro, mas em 95 era a LAU. Então, todo mundo correu atrás, protocolou, alguns obtiveram o licenciamento ambiental único, a LAU. Aí, por questões de mudança de legislação, de governo, de secretariado, vamos criar um programa novo, inovador, e vamos criar algo diferente no estado do Mato Grosso. Esquece a LAU, cancela a LAU. Vamos fazer o MT legal. Eu lembro que, inclusive, as LAUs estavam tramitando lá 5, 3 anos, enfim... Foi tudo desconsiderado e falou, você começar do zero. Vai ter uma migração automática. Resumindo, o engenheiro praticamente não teve que fazer a migração. O MT legal é um achado, vai conseguir... É a solução. Vai resolver o problema de licenciamento ambiental no estado do Mato Grosso. Passa algum tempo, entra novos gestores, entra novo secretariado, cada um quer deixar sua marca. Esquece o MT legal. E tem as legislações. Vamos fazer o SICAR, o CAR federal. Porque agora temos um novo código e tudo. Agora sim vai ser declaratório. Agora é federal. A pessoa entra, o próprio proprietário não precisa mais do engenheiro, ele entra lá e lança. O proprietário não sabe que é diferente de reserva legal, infelizmente, por falta de informação. Reserva legal, ou por excesso de informação, né? Ou por uma área consolidada. SICAR federal. Não, vamos jogar junto com a SEMI, tudo, vamos mudar. Agora é o ESAC. Mudamos para o ESAC. Migra tudo, novas regras. A legislação base é uma só, mas a interpretação de análise é outra. O jeito que o analista olha a imagem para atender aquilo, ele tudo muda. Eles vão falar, não, a lei é a mesma. Não é, porque por que você muda de sistema, então? Não é só a mudança de sistema. Aí o ESAC, não é ESAC. Agora vamos transformar em SINCAR. Aí agora nós estamos no famoso SINCAR. Então, assim, eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Só os principais aí, porque eu lembro de algumas coisas no meio do caminho ainda. Então, eu tô pegando aqui de um tempo para cá. Imagina o produtor rural, e eu tenho clientes. Aí vai falar assim, é capacidade do engenheiro? Não, mas a gente tem clientes que tá da época da LAU. Ele tem licença que ele teve da LAU e hoje ele está sendo contestado. Não, você não tem autorização. Não, puxa na LAU. Não, nós não temos o banco de dados da LAU. Aí eu tenho que correr atrás de achar um processo de LAU, a cópia junto a esse cliente dessa licença para mostrar para o órgão ambiental. Então, assim, tem o pecado dos dois lados. Tem a falha dos dois lados. Agora, o órgão ambiental peca muito nessas transições, nessas mudanças. Ânsia de mostrar o novo, em vez de ficar do básico. Se é um ato declaratório, deixa o proprietário declarar. Simplifica o processo, né? Ele não cumpriu, é igual hoje... Assina um TAC rápido com ele vai ter a responsabilidade dele. Sim. Se ele não cumprir o TAC dele, ele vai ser autuado, ele vai ser multado. Não tem como ele fugir disso. Entendeu? Até porque parte desse licenciamento aí, ele persegue a propriedade, né? Exatamente. Não, é da propriedade. Ele saindo de lá, ele vendendo a fazenda... O compromisso é o mesmo. O compromisso é o mesmo de quem comprou. Ele vai ter que assumir e tocar o processo. Então, assim, o que a gente vê é... Hoje, o status de licenciamento dentro do estado do Mato Grosso poderia estar diferente. Poderia estar um pouco mais avançado. Eu ainda estou pensando nos 12, 15 licenciamentos que nós falamos. Imagina o produtor tá lá plantando, olhando para o céu, chove, não chove, chove muito, chove pouco. E essas 15 autorizações, licenças e etc., ele tenta tocar isso fora todo o resto que a gente falou, né? ITR e etc. Tal. E depois você entende por que muitas das vezes... venceu a licença, por que não correu atrás da licença, foi autuado, etc. Você tem que montar uma equipe tão grande para cuidar de tudo isso aí, que a sua atividade primária fica de lado, né? Não, é o que eu falei. Hoje, no escritório, graças a Deus, a gente
canta muita vantagem, como diz na gíria popular, né? Porque a gente conseguiu, atrás de parcerias, de parceiros fortes e que nos estruturem, até em questão de informática. Hoje nós temos um robô que consegue consultar o processo 3, 4 vezes por dia. Nós temos equipe, parceiros jurídicos. No caso, o senhor dá todo o apoio junto também no acompanhamento de processo quando tem parceiros, quando tem clientes em conjunto. Então, tudo isso a gente consegue montar uma estrutura de acompanhamento. Mas fora isso, não consegue. Seria muito simples. Eu até deixaria de ganhar um pouco de dinheiro se fosse tão simples de protocolar o projeto e sair dentro de 1, 2 semanas. Todo mundo faria. Hoje o Estado estaria 80%, 90% regularizado. E hoje, enfim, vamos nem falar dos percentuais aqui. Não, nem vamos entrar nos métodos fundiários, né? Se tem documento ou não. Que é bom frisar, assim, o CAR, mais uma vez, o CAR não tem a função fundiária. Ele não comprova que você é o dono da área. É uma questão ambiental, do licenciamento e da atividade. Exatamente. É uma fotografia da sua área, uma fotografia aérea, detalhada, que a gente vai identificar onde tem mato, onde não tem, se tem algum passivo ambiental a ser recuperado. E Diogo, e dentro de toda essa experiência desses seus 18 anos, eu vi que você acompanha o sistema aí, já passou por todas essas mudanças, né? Só as que você citou aí, de Lau, etc. Qual foi o maior desafio que você encontrou até hoje dentro do licenciamento, junto à secretaria, ou desafio profissional mesmo? Doutora Islan, eu acredito que hoje a comunicação é o pior deles. Existem questões técnicas, tanto, agora quando eu falo comunicação são as duas pontas, tá? Trazer para dentro do órgão ambiental os anseios do cliente, o porquê de certas situações que fogem do típico, e explicar para o cliente como é que uma licença tão simples, a licença básica que eu falo, demora tanto para ser regular. Você fala, não, se está tudo redondo, ou se eu tenho um passivo e eu estou disposto a recuperar, por que dessa morosidade? Esse é o mais complexo que eu tenho. E aí, assim, existem clientes que ligam e não entendem. Vai no órgão ambiental, xinga todo mundo, manda andar, eu falo, não é assim que funciona. Porque assim, você vê que ele está lidando com uma pessoa que ele já está em frangalhos, né? Você imagina um produtor precisando plantar, precisando do recurso, ou não tem, ou então precisando vender o grão. Ele está com milhões no armazém dele e milhões em conta para pagar. De um produto perecível, né? Extremamente perecível. Aí você fala assim, não consigo. Você vai lá nas trades, nas grandes trades, eu quero vender o meu grão. Me manda a documentação. Você tem toda a documentação. Mas seu CAR não está aprovado. Ou está com uma pendência lá. O seu CAR não pode. Tem um ponto, eu vou dar um exemplo aqui, vamos exemplificar. Tem uma área lá de 100 campos de futebol. Tem um ponto ali que é um jogador de futebol que está como desmate. Um ponto, em 100 campos de futebol, tem um jogador de futebol ali que está acusando como desmate. Ou seja, esse ponto aqui, ele inviabiliza a comercialização da minha propriedade como um todo. Porque assim, até uma incoerência. A legislação ambiental, ela fala de forma muito clara que a restrição deve ficar distrita àquele eventual passivo ambiental, né? Mas a gente sabe que isso na prática não funciona, né? Não funciona. O banco não vê dessa forma, as trades não percebem dessa forma. Inclusive, aquela discussão muito forte que foi encampada pelo governador do estado, Mauro Mendes, em que ele enfrentou as trades por conta justamente de descumprimento da legislação ambiental no estado do Mato Grosso, né? Eles queriam ampliar as moratórias, né? E eu vou dar outro exemplo, outra moratória que estão querendo aplicar. Existem, quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando de dois tipos. O desmatamento ilegal, que foi feito sem uma autorização, e o desmatamento legal. A insanidade é tanta que hoje eles querem fazer uma moratória para quem tem autorização de desmate após 2008. Que é um marco regulatório que existe, 22 de julho de 2008. Do Código Florestal, né? Exatamente. Então, assim, eles querem falar assim, peraí, eu tenho uma propriedade que era 100% fechada, vamos pegar a área do Amazonas, na Amazônia, eu só posso abrir 20%. Só posso abrir 20%. Os outros 80% eu tenho que preservar. Eu fui propriedade privada, né? Nós estamos falando de propriedade privada. Devidamente licenciada, devidamente regulamentada, com todas as documentações necessárias. Eu passei por todos os trâmites dentro do órgão ambiental e obtive a licença ambiental para desmatar aquela área. Desmatei. Estou criando gado, ou plantando soja, ou qualquer outro insumo. Pela nova moratória, se foi depois de 2008, eles não vão comprar. Mas por que cercear o direito desse cliente? Mesmo ele respeitando toda a legislação ambiental. Autorizado pelo órgão ambiental. Eu acho que foi essa discussão que o governador enfrentou, né? Exatamente. Mas, assim, acho que até demorou muito, porque isso já tem algum tempo que aquela
associação, acho que é a Biov, Exatamente. né, vem cobrando isso, vem impedindo as empresas que são associadas à Biov, que são as maiores aqui do Mato Grosso. É um grupo de empresas que se associaram à Biov. Exatamente. E aí criaram da cabeça deles essa regra para atender, segundo eles, os interesses europeus e fizeram uma exigência ambiental além da nossa legislação ambiental, que já é a mais restritiva do planeta. Exatamente. Então colocaram mais restrição em cima da nossa legislação. E quem observou a legislação ambiental estava produzindo segundo a legislação ambiental brasileira, não estava podendo comercializar o seu produto. E é onde que eu falo que aí essa militância a gente aceita muito ainda, dentro dos órgãos, dentro das entidades. E aí onde que eu falo que a partir de 2012, quando veio o novo código, o código está sendo usado para de certa forma, para ter essa limitação da competitividade do produto, principalmente mato-grossense, que nós somos uma potência. Sim. E só quem roda dentro do estado do Mato Grosso vê o poder da distribuição de renda. Quem foi Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Campo Novo dos Parecis, Rondonópolis, você vê a distribuição de renda. Então, assim, eles lutam contra o poder de competitividade do mato-grossense, mas do brasileiro como um todo. Do agronegócio como um todo. Exatamente. Né? E a única forma que eles conseguem fazer isso é através da legislação. Porque o produtor é muito competitivo e muito eficiente, nosso produtor. O nível de tecnologia que o produtor tem no campo hoje, você não conhece. É mais do que qualquer carro. Hoje os tratores são praticamente autônomos. Tem que ter alguém ali dentro para dar partida. Mas o trator, assim, é desligamento de linha, chega um grão, vai cair no outro, a plantadeira entende, através de GPS, desliga ali para não cair 2 grãos. É contado. O nível de investimento que tem, igual, por exemplo, se fala muito de bioinsumos hoje, que é a parte um pouco mais ecológica para a lavoura, a forma de você nutrir a planta, de cuidar da planta usando menos produtos químicos, menos insumos, menos defensivos. O Brasil é pioneiro, o Brasil está desenvolvendo cada vez mais. E você não vê propaganda disso. E existe uma frase que as pessoas usam muito, eu reputo até um pouco por ignorância, né? Eles falam assim que o produtor brasileiro ele é muito eficiente da porteira para dentro e não tão eficiente ou não eficiente da porteira para fora. Eu não concordo com isso, porque, olha só, ele é eficiente da porteira para dentro, ok? Isso é unânime, nós concordamos. Mas alguém que consegue trabalhar diante desse desafio de 15 licenças só as ambientais, falar que ele não é eficiente da porteira para fora, me desculpe. Porque eu não vejo outra legislação em outro país que exija tanta legislação, tantas licenças, autorizações para coisas pequenas dentro de uma propriedade rural. E ainda a gente consegue ser competitivo. Produzir em alta escala, a gente consegue ter produto de extrema qualidade. Então, assim, o Brasil assusta quanto a isso. Pena que a gente não sabe explorar isso. Se a gente tivesse políticas públicas para incentivar mais o produtor rural, o cenário seria outro. O poder da arrecadação é muito grande. Então, assim, cada vez que você cerceia mais o produtor rural, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Sim. Então, assim, você não está comendo os ovos, você está comendo a galinha, né? Fritando a galinha. Então, não faz sentido nenhum. Sim. Cada vez mais, a gente sente que a política tinha que vir para incentivar, para facilitar. Existem, agora, falar, produtor rural não é tudo santo. Como em qualquer outra atividade, existem bons advogados, péssimos advogados, bons engenheiros ruins. Existem bons produtores e produtores ruins. Existe quem desmata. O cara que desmata ilegal hoje não é produtor rural. Ele é um grileiro de terra, geralmente, que ele está desmatando para tentar vender para um terceiro. Sim. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de visão que a gente sente que falta um pouco ainda, sabe? Dentro do agronegócio, como um todo. Aí eu não estou falando só de SEMA. A gente fala SEMA, IBAMA, Ministério Público. A gente vê dificuldade entre os órgãos. O IBAMA não se fala com a SEMA, tem uma disputa de ego. Por mais que eles simulem reuniões, estamos juntos em parceria, é absurdo que a disputa de ego, porque um perdeu a gestão para o outro, aí fica pseudos, eu brinco que é PH deuses. Eles acham que são deuses e tudo que eles falam estão correto. Você pega o nome de uma árvore hoje, amanhã muda o nome científico de novo, hoje ela tem no Mato Grosso, amanhã não tem mais, corta essa árvore, não pode tirar mais que vai acabar, mas não tem um estudo embasado nenhum, estudos rasos. Então tudo isso a gente vê que só vem a prejudicar o setor. E disputa de ego. E é uma das poucas atividades em que você é fiscalizado pelas 3 entes da federação. Eu não encontro outras atividades que você é fiscalizado pelo município, pelo estado, pela União, de forma
concorrente e concomitante. Uhum. Porque geralmente é assim, você desenvolve uma atividade de âmbito municipal, o município te fiscaliza. É uma de âmbito estadual, o estado te fiscaliza. É de âmbito federal, a União te fiscaliza. Nessa atividade do agro, que está muito entrecortada com a questão ambiental, todos podem fiscalizar ao mesmo tempo, tomar medidas ao mesmo tempo, né? E aí eles falam que são complementares, porque o outro não atuou, mas na prática, como que tem acontecido essa questão do licenciamento? Eles estão se sobrepondo, isso já está um pouco mais claro ou ainda tem muito caminho ainda? Doutora Islan, melhorou muito, evoluiu muito, mas está longe de ser o ideal. O que a gente vê assim vou pegar um exemplo simples. Vem a SEMA e emite uma autorização de limpeza de área na região do Pantanal ali, que tem uma normativa que determina. O IBAMA fala que não aceita, que dele é inconstitucional. Vai lá e multa o cliente. Ou seja, eu estou licenciado, mas eu estou sendo multado e embargado. Aí o engenheiro se passa... Isso acontece ainda. Normal, coisa mais normal do mundo. Então, assim, eu tenho vou dar um outro exemplo, a gente está acompanhando agora. A gente tem um plano de manejo florestal sustentável, que tira madeira, algumas madeiras esporádicas, aprovado, liberado pelo órgão ambiental, dentro de todas as normas. Vai o IBAMA lá e fala, não, essa espécie, isso lá no porto já, madeira pronta para ir para os Estados Unidos, para ir para a China, essa espécie não acontece na região. Peraí. O órgão ambiental, eu apresentei essa espécie florestal, o órgão ambiental analisou, o órgão ambiental me deu uma autorização, eu explorei a madeira, foi para uma indústria que teve uma segunda classificação, passou pelos postos de classificação do INDEA nos estados, classificou a madeira, chegou no porto, na hora de embarcar, um analista do IBAMA fala, não tem. De acordo com o site, que existem boas ferramentas, mas também falhas, de acordo com o site XPTO, essa espécie não ocorre na região, então isso é fraude. Aí você fica com a carga parada no container, pagando estalagem da madeira. Ou seja, um mês que a carga está lá, que a gente está correndo atrás de um bendito laudo, já inviabilizou toda... O cliente falou, pode ficar aí, faz um termo de doação. Pode ficar com a madeira, vou fazer o quê? Se eu vou ter que pagar a multa, quebrar contrato, não paga mais. Então, esse tipo de incoerência é constante no Estado. É constante. Então, assim, não se falam os órgãos. Hoje, vou dar outro exemplo simples. E quando os dois concordam, ainda tem o Ministério Público, né? Não, se os dois concordarem, vai chover. Eles têm que concordar no período de seca, que aí chove, entendeu? É bem complexo, sabe? Então, assim, se a gente for entrar nessa seara de exemplos aqui, a gente vai longe. Tem a tarde inteira para dar exemplos de divergência. E não é, não, Diogo, você está pegando um caso esporádico que fugiu da regra. E, Diogo, falando agora com o produtor rural, com o pessoal do agro, como que ele pode... se defender de toda essa problemática, como que ele pode antecipar-se para que não venha a ter um problema ou mitigar o risco dele ter algum problema dessa natureza com relação a licenciamento, sobreposição de órgãos, enfim, mora nas análises. De que forma que ele pode vencer esse desafio? Que dicas você poderia nos dar aqui para contribuir para que ele que está nos ouvindo fale assim, não, essa aqui é uma dica boa, eu vou procurar sinalizar por este caminho até para que eu possa vencer esses desafios. Bom, doutora Isla, eu vou falar um pouco também como produtor rural, porque a gente passa por isso. Diogo, você tem todas as licenças obtidas em tempo recorde? Não. Mas o que é importante? Você procurar um profissional, um escritório estruturado e apto a fazer uma análise detalhada da sua propriedade. A partir dessa análise detalhada, você vai traçar o planejamento estratégico de desenvolvimento do seu licenciamento. Você identifica os possíveis passíveis, caso exista, e através dele, vamos entrar já com um projeto de recuperação, vamos propor aqui, já vamos iniciar uma recuperação em campo. Se antecipar, né? Exatamente. E a partir dali, você vai ter tais direitos e tais obrigações. Você está de acordo a seguir dessa forma? Não, isso vai te gerar um auto de infração. Nós sabemos que você cometeu um crime. Não tem como fugir. Vamos atrás de um apoio jurídico. Senta junto com o advogado e vamos traçar a melhor estratégia. Porque autuado você vai ser, se você cometer algum crime. Agora, existem as formas de você ser autuado, pagar pelo crime que você cometeu e continuar trabalhando também. Então, assim, por isso da importância de você ter um bom escritório de engenharia florestal. Existem excelentes escritórios no estado de Mato Grosso, a Macan é uma delas. Sem dúvida. E um bom corpo jurídico. Porque muitas das vezes a
A gente faz reuniões aqui, quando eu venho aqui, são N projetos que a gente tem que conversar. Porque eu vou pegar a opinião do advogado e falar, Diogo, ó, existe uma normativa que dá uma brecha para a gente regularizar desta forma e vamos ganhar tempo na análise. Ô, Diogo, impetra aqui com o seu licenciamento, entra com o seu licenciamento, que eu vou entrar com mandado de segurança. Então, existem as estratégias de acordo à demanda de cada cliente, mas não deixe de procurar um engenheiro florestal que tenha uma estrutura para acompanhar o seu processo. Porque o seu processo, a não ser que seja algo fora do comum, mas ele vai entrar no órgão ambiental, ele vai passar por uma análise e provavelmente ele vai ter alguma solicitação do analista, uma pendência. E aí é a hora da equipe técnica sua fazer a diferença, na hora de cumprir essa pendência, no tempo de resposta dessa pendência. Sim. Não adianta você contratar o cara, o mais barato, ele protocola o projeto e ele vai correr atrás dos outros. Aí quando você precisa tirar uma dúvida, sanar algum problema com ele, tô com uma fiscalização aqui, eu tô com tal atividade que eu vou implantar, como que eu faço? Aí a gente casa junto com o licenciamento. Então você tem que ter um histórico, não tem como não ter hoje mais um histórico. Ou seja, você faz um trabalho preventivo, estuda a propriedade, faz uma análise anterior, até para que ele possa se planejar para o impacto, eventualmente, que ele venha a ter financeiro, para fazer essa regularização, ou enfim, para fazer uma recuperação da área, alguma coisa nesse sentido. O que não pode é ele ser pego de surpresa, né? Exatamente. Não sabia que tinha isso, que era necessária essa licença e por aí vai. Ou então, cara, vou dar um exemplo. O cliente vai lá e implanta um lava-jato que não está de acordo com as normas. Aí ele vai ter que quebrar o lava-jato dele e vai ter que readequar. Então, procure um profissional. Fica mais caro, né? E geralmente, o que a gente até orienta o cliente? Eu não quero entrar com licenciamento agora. Lava-jato que eu não vou funcionar ele agora, não vou trabalhar com ele. Então vai montando um lava-jato, eu vou fazer um projeto técnico para você, mas você já parte de um projeto redondo, de um projeto que atende a legislação ambiental. Quando você optar por funcionar esse lava-jato, a gente só vai dar entrada no órgão ambiental. A parte de regularização física do seu empreendimento já está redonda. Não, eu quero montar um tanque de combustível. Ele tem bacia de contenção, tem um sistema de tratamento? Ok, então coloca lá. Quando a gente tiver no momento, a gente vai licenciar. Agora tem pessoas que querem fazer o contrário. Eu vou fazendo, depois eu vejo o que dá. Aí é o barato que sai caro. É o barato que sai caro. E uma coisa que eu me lembrei aqui também é que a gente está falando muito de licenciamento para quem já tem propriedade, né? Mas é importante também a gente falar um pouquinho aqui sobre aquelas pessoas que às vezes querem entrar no agro, né? Então, assim, ele fazer um estudo também do que ele está comprando. Porque pode ser que ele esteja comprando uma propriedade que tem algum passivo ambiental, que muitas das vezes ele não consegue enxergar, mas aí esse estudo que vocês oferecem, ele vai ter a consciência, olha, tem déficit de reserva legal, tem que fazer essas licenças. Esse trabalho vocês também fazem? Hoje em dia a gente fala que é uma análise prévia, né? O cliente chega com o perímetro ali, as coordenadas básicas da propriedade que ele tem interesse. A partir dali a gente destrincha a propriedade. A gente consegue puxar imagens de 20 anos atrás, vamos ver a evolução daquela propriedade, ver se ela atende às normas ambientais e se ela existe passivo. Existem dois tipos de passivo. Os que são passíveis de regularizar sem auto de infração e os passíveis que vão te gerar um auto de infração. Isso não tem como fugir. Isso o órgão ambiental é bem competente nessa parte. Então você senta antes com o cliente e você apresenta todo o histórico da propriedade. Sua propriedade, existe esses passivos aqui que você vai ter que regularizar dessa forma, através desses projetos, e tem esses passivos que você vai ter que regularizar e vai ser multado e autuado. Vai ser autuado. E aí você vai precisar de um corpo jurídico. Então, e aí ele senta com o jurídico, às vezes o jurídico já tem até uma jurisprudência ou alguma coisa que possa ajudar ele. Pode seguir na negociação que vale a pena. Certo. Diogo, agora vamos falar um pouquinho de futuro aqui, né? Porque nós precisamos também de boas notícias, né? Como que você analisa o agro hoje frente a tudo isso que a gente falou? Você vê um cenário positivo? Você vê que a gente vai conseguir melhorar isso? De alguma forma, o licenciamento vai evoluir? O agro vai conseguir vencer todas essas barreiras? O que você vê em termos de tecnologia, de inovação? Até como produtor também, como você falou. Como que você imagina o agro daqui 10, 20, 30 anos dentro dessa nossa realidade hoje? Aislan, a gente fala de commodity, né? A gente fala a nível mundial. Alimento é alimento. Isso a gente não vê como deixar de produzir, de ser necessário. E o trabalho da porteira para dentro, se a gente falou para dentro e para fora, mas da porteira para dentro do produtor rural, principalmente, lógico, todo a nível nacional, mas o Mato Grossense específico faz muito bem feito. A gente vem galgando em termos de tecnologia e desenvolvimento a passos largos. Então,
é um horizonte bom, cheio de desafios. Ano passado foi um ano terrível para o agronegócio, não só em termos de políticas públicas, mas principalmente por uma crise, a seca que teve. Esse ano está sendo um ano desafiador, muita chuva, no momento da colheita. Então já tem algumas pessoas perdendo. Então, assim, o agro vive de desafios. É uma pessoa extremamente calejada. Sim. O agro é apto a ir para a guerra. Ele não tem ninguém melhor do que o agro. Ele é uma guerra, é uma batalha diária que ele vence. Então, o agro vai continuar expandindo. O que a gente vê existem N oportunidades. A gente fala muito em soja, em gado. Por quê? Porque é o principal dentro do estado. Tem o algodão, tem cana, mas a gente vê que o desenvolvimento do mercado verde é algo palpável. Porque as narrativas não vão conseguir se manter por muito tempo se não vier dinheiro, se não tiver um mercado para pagar os ativos verdes. Porque hoje a gente fala em crédito de carbono, fala de ESG, fala de CPR verde. CPR verde. Então, assim, o que a gente vê se não tiver dinheiro na mesa, entrando no bolso do produtor, nenhuma dessas ferramentas vão se manter. E a única forma deles travarem um pouco o desenvolvimento do agro, eu não estou falando de desmates ilegais não, tá? Eu tenho clientes mesmo, para dar um exemplo, 40, 50 mil hectares, que eles são totalmente voltados para o manejo florestal sustentável. Só que está chegando num ponto que os órgãos estão inviabilizando tanto a questão da madeira, que eles estão falando assim, não, eu vou partir para o desmate, que eles têm autorização, eles podem ter autorização para desmatar, que eles não abriram nada. Então a gente está, não, vamos esperar, vamos entender, a gente está no ano que vai ter a COP30, final do ano. Então pode ser que venha, está tendo mudança nas legislações em termos de RED. Então a gente acredita que talvez esse mercado verde consiga preservar um pouco dessas áreas. Porque em termos de política pública, hoje não tem incentivo. Está se desenhando, sim, se desenha, mas de ver o dinheiro na mesa, que é o que importa, é muito pouco, é um projeto ou outro. Então, assim, existem N normativas, existem os procedimentos que estão sendo adotados. Eu acredito que para a COP vai vir muita coisa boa, para a COP30. É verdade. Vai vir muita coisa boa, mas a gente precisa de escala. E é isso que eles esquecem. Não adianta você falar assim, quando a gente fala em números totais, milhões, vai dar 10 milhões. Mas você está falando 10, 20, 30, 100 milhões diluído em 100 anos, metade ele tem que investir para preservar a área. Então, no final... do estado está 67%, 68% preservado. Você entendeu? Então, isso não é assim, nada, né? Exatamente. Então, assim, se não tiver dinheiro na mesa, essas políticas públicas vão ser só narrativas. Narrativas eleitoreiras. Essa parte do crédito de carbono, enfim... Essa moeda verde desse ativo ambiental, quero até depois marcar um outro podcast para a gente conversar, porque esse tema é quente. É quente e é importante também. Né? Porque o ativo ambiental hoje do produtor brasileiro é gigantesco. Exatamente. Não tem em outro lugar. Exatamente. E esse ativo é um serviço ambiental, precisa ser remunerado como qualquer serviço. Exatamente. Né? Ainda mais um serviço que é prestado para toda a sociedade, como bem você disse aqui. Diogo, quero te agradecer pela tua presença, presença que nos brilhou aqui com todo o teu conhecimento ao longo desses 18 anos. Poucas pessoas conseguem falar com tanta propriedade sobre licenciamento aqui no estado do Mato Grosso. Ainda mais você que tem todo esse histórico, passou por todas essas fases, venceu todas elas, porque está aqui. A Macan hoje é uma empresa de excelência, referendada por clientes no estado do Mato Grosso como um todo e no Brasil. Nós sabemos que vocês já expandiram. Né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso público do agronegócio, nosso produtor, você que também é produtor, deixa uma palavra para a gente. Eu, mais uma vez, agradecer a toda a equipe, doutora Islan, a parceria nossa, que sempre gerou bons frutos, né? A gente tem bastante êxito no estado do Mato Grosso, graças à excelência do escritório do senhor, que nos dá todo um apoio jurídico e dá até segurança para a gente ter esse discurso, né? É verdade. Precisa de um bom embasamento, de um bom jurista por trás. É recíproco. Né? Mas falando como produtor rural e pensando no produtor rural, procure escritório habilitado, procure um escritório que esteja apto a atender às suas necessidades e a te dar um suporte, o mínimo necessário. Porque hoje, sem licenciamento ambiental, o produtor rural vai ficar fora do mercado. Sem dúvida nenhuma. É o objetivo. Isso é seríssimo. Exatamente. Então, assim, procure um escritório de referência, faça o seu planejamento, se chama um planejamento antes do licenciamento. Um planejamento ambiental, fundiário e jurídico referente às questões ambientais de licenciamento. E aí sim você segue com licenciamento para que você tenha a sua atividade
plena para desenvolvimento pleno dela. Maravilha. E se o pessoal quiser fazer um contato com a Macan, faz por que meio de comunicação? Redes sociais? Nós estamos nas redes sociais, é site macanprojetos.com.br e Instagram também, Macan Projetos. Siga a gente lá, dá o apoio, dá um like, curte. Maravilha. E eu espero o convite para os próximos aí. Já está convidado desde já. Vamos falar um pouquinho sobre o crédito carbono na próxima. Obrigado. Amigo produtor, esse foi o nosso podcast Agro Legal. Espero que tenha gostado. Compartilhe também com os nossos amigos do agronegócio para que eles também possam trazer as experiências deles para que juntos nós, dentro desse conhecimento compartilhado, possamos crescer o agronegócio brasileiro. E se você quiser saber mais, também siga as nossas redes sociais. Tem lá o podcast Agro Legal no Instagram e também a Isla Moraes ADV para maiores esclarecimentos e para você acompanhar toda essa entrevista se for do seu interesse. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado, Diogo. Obrigado, doutor.